Boa noite a todos. Como a Mariana já apresentou, eu sou promotor de justiça novo aqui na comarca. Na realidade, é a minha primeira comarca, Caratinga. Eu estou na 4ª Promotoria de Justiça, que abrange infância e juventude, saúde e educação. E tive a imensa honra de poder trabalhar na vara da infância junto com a doutora Beatriz, que tem me ensinado muito. Ela faz um trabalho maravilhoso ali na vara da infância. Todo mundo sabe que a infância e juventude hoje é uma área muito complexa, muito complicada, mas o trabalho que tem sido realizado é um trabalho muito interessante, que tem produzido resultados positivos, e tive a oportunidade de compartilhar essa primeira comarca com a doutora Beatriz, e até aproveitar a oportunidade para agradecê-la. Como a Mariana comentou, eu já fui delegado de polícia no Espírito Santo. Tive de perto contato com esse problema que hoje é a questão envolvendo criança e adolescente, principalmente quando são vítimas de abuso sexual ou qualquer forma de violência. Hoje, não só as delegacias, mas também, às vezes, o próprio judiciário, há uma defasagem muito grande em termos de estrutura sobre como receber essas crianças. Por exemplo, na delegacia que eu trabalhava, a gente tinha um ambiente comum, não tinha sala reservada, e às vezes a criança ou adolescente que chegava à vítima tinha que ficar no mesmo espaço que o agressor, que a agressora, às vezes também a agressora era a mãe, às vezes é o pai. E nos casos mais graves, que são os casos envolvendo abuso sexual de criança. E aí você não tinha uma forma de proteger aquela criança, de preservá-la na colheita das declarações. E a nova lei veio justamente trazer parâmetros para a gente de como trabalhar essa situação. Esse novo diploma normativo, ele na verdade ele vem consolidar uma coisa que a própria doutrina antigamente já propunha, que era o que a gente chamava de depoimento sem dano, que era uma forma de depoimento que ainda não tinha previsão legal no ordenamento brasileiro e que buscava meios alternativos de amenizar a dor que você submeter uma criança ou um adolescente a um depoimento em que ele tem que reviver tudo aquilo que ele sofreu, era muito pesado. E aí já havia na doutrina essa proposta desse depoimento sem dano, e a nova legislação veio consolidar isso, trazendo diretrizes para a gente de atuação. A nova lei, ela trabalha com uma coisa que na criminologia a gente chama de vitimização secundária. Na criminologia a gente tem 3 tipos de vitimização. Tem a vitimização primária, que está relacionada à consequência direta do crime, a consequência que a pessoa, que a vítima sofre como decorrência direta do crime. A vitimização secundária, que é decorrente das instâncias formais de persecução penal. É aquela vitimização que o próprio sistema de justiça causa à vítima quando coloca ela ali numa sala de audiência para ela prestar o depoimento sobre como ela foi vítima de estupro ou qualquer coisa relacionada. E além dessas 2 vitimizações, tem uma vitimização terciária também, que diz respeito à vitimização que a própria sociedade inflige a uma determinada pessoa. Então, por exemplo, esses temas são melhores trabalhados em crimes contra a dignidade sexual. A vitimização terciária, por exemplo, ela está relacionada ao fato da vítima que sofreu um abuso sexual, além dela sofrer uma consequência direta do crime, que é a vitimização primária, das instâncias formais de persecução penal, ela ainda também é vítima da sociedade na medida em que ela passa a ser estigmatizada. E isso ali torna ela vítima num terceiro plano. Mas o foco da lei seria essa vitimização secundária, e ela está relacionada ao que a própria lei reconhece como violência institucional. A lei, ao estabelecer um conjunto de mecanismos ali, que é um sistema de direitos e garantias para crianças e adolescentes que sejam vítimas ou testemunhas de qualquer forma de violência, seja sexual, como eu mencionei várias vezes, e menciona sexual porque é onde, na prática, a gente tem essa necessidade de preservar a criança ou adolescente. Tem também a violência psicológica, a agressão física, e a própria lei menciona a violência institucional. E cria mecanismo para amenizar essa violência institucional. E o objetivo da lei é bem claro, o tema do trabalho é a Constituição Federal, né?
E a Constituição determina que criança e adolescente, a gente tem dois vetores que são bases de todo o sistema de proteção à criança e adolescente, que é a proteção prioritária e absoluta. A doutrina da proteção integral e da proteção integral e prioridade absoluta. E essa nova lei ela vem dar concretude a essas duas diretrizes. Como? Trabalhando a amenização, atenuando essa vitimização secundária. Eu digo atenuar porque não se elimina, na medida em que você, na maioria dos casos, você tem que ouvir a criança, ainda que seja uma vez, como a lei propõe, você vai ouvi-la uma vez e ela vai ter que contar o que aconteceu. Então, assim, você tenta atenuar os mecanismos de vitimização secundária e dar concretude a essa proteção que é prioritária no âmbito da infância e da juventude. E a lei, ela estabelece vários mecanismos, ela estabelece principalmente a integração entre todos os órgãos envolvidos ali na proteção da criança e do adolescente. Então, por exemplo, ela vai prever que no âmbito da segurança pública deveriam ser criadas delegacias especializadas, que o delegado de polícia, a autoridade policial, ela tem um conjunto de medidas cautelares que ela pode pedir em proteção a essa criança e adolescente, que seja vítima ou testemunha, não é só a vítima, a testemunha também, como, por exemplo, além da prisão preventiva, pode pedir afastamento do agressor, pode requisitar que a criança ou adolescente seja inserida em algum programa assistencial, também prevê, no âmbito da justiça, a criação de juizados especiais, no âmbito da saúde, serviços integrados. Então, assim, a nova lei, ela estabeleceu um conjunto de ações integradas que visam justamente dar concretude à diretriz da proteção integral à infância e à juventude. Eu elaborei um relatóriozinho aqui para mim poder, de roteiro, para não deixar passar nada. A matéria, como a gente estava conversando agora há pouco, essa questão do depoimento sem dano é uma questão que você ainda tem como é que eu posso dizer, uma doutrina muito rasa, muito superficial, não tem estudos muito profundos, é uma novidade, apesar da lei ser de 2017, ela ficou em vacácio 1 ano, e nesse 1 ano não foi feito um trabalho muito acentuado no sentido de dar concretude às diretrizes que a lei estabelece. Não sei se é tanto por falta de vontade política, mas é certo que o que a lei estabelece cria um impacto financeiro, você tem que estruturar delegacias, você tem que ter equipes profissionais, equipes multidisciplinar para atender aquela demanda, e isso demanda tempo, demanda recursos e demanda empenho e vontade de fazer, de dar concretude, tem que ter vontade política de realizar. Então, assim, há vários obstáculos, mas a existência da lei já é um grande avanço para a gente. Na medida em que você já tem uma lei, o que agora a gente, principalmente o Ministério Público, busca é que isso seja cumprido, na medida do possível que seja cumprido. E para amenizar, como eu disse, atenuar essa vitimização secundária que as crianças e adolescentes que são vítimas ou que são testemunhas de violência, seja sexual, física ou psicológica, a lei estabeleceu 2 métodos que é o que eu vejo assim, de mais importante dentro da lei, que é a escuta especializada e o depoimento especial. São 2 formas diferentes de se ouvir a criança e adolescente, mas que são integradas e têm objetivos que são comuns. O que é a escuta especializada? É a entrevista que os órgãos que estão relacionados à rede de proteção realizam com a criança e adolescente, com o objetivo ali de constatar indícios de violência e, com isso, ser possível a aplicação de uma medida de proteção. Então, por exemplo, a oitiva que o Conselho Tutelar realiza, os órgãos que estão inseridos na rede, seja o CRAS, seja o CREAS, eles constataram que houve alguma violação, que a criança ali está submetida a uma situação de violação, eles fazem essa escuta especializada e, com base nisso, eles já têm elementos para poder pedir as medidas que são cabíveis. E aí eles podem, como por exemplo o Conselho Tutelar, aplicar diretamente a medida que julgar conveniente,
ou representar o Ministério Público para que seja aplicada a medida que se revele necessária naquela situação. E, por outro lado, o depoimento especial já é uma oitiva estruturada que é feita pelo delegado de polícia, pela autoridade policial ou pela autoridade judicial. É o magistrado ou é o delegado de polícia que realiza. O Ministério Público não tem previsão legal, mas na medida em que o Ministério Público venha fazer a oitiva de algum adolescente que esteja submetido a esses parâmetros da lei de violência, alguma dessas formas de violência, o Ministério Público, por evidente, deve também seguir essa diretriz que é estabelecida para o depoimento especial. E, apesar da lei estabelecer que o delegado de polícia pode realizar, o Ministério Público, e assim como outros órgãos, a gente já teve algumas reuniões tratando do tema, é muito interessante que a oitiva seja feita durante a audiência perante o juízo, em sede de produção de prova antecipada. E o porquê disso? Porque a lei estabelece que a criança ou adolescente ela deve ser ouvida por uma única vez e o quanto antes, salvo situações excepcionais quando isso for imprescindível. E ela estabelece alguns requisitos, como, por exemplo, a necessidade de concordância do responsável legal pela criança ou adolescente. Então, a fim de se preservar a produção da prova, a condução do processo, seria interessante que o delegado de polícia ou a rede de proteção durante a escuta especializada constatou que houve indício de violação, já representasse ao Ministério Público para que o Ministério Público requeresse em juízo que fosse feita a cautelar de antecipação de produção antecipada de prova. E aí, com isso, você garante o contraditório, garante ampla defesa e consegue preservar o intuito da lei, que seria o quê? Ouvir a criança uma única vez e aquela prova valer para o resto do processo. Seja no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, pedindo medidas de proteção, qualquer coisa relacionada à criança ou adolescente, seja no âmbito do juízo criminal, na produção da prova contra o agressor, contra o responsável pelaquela violência que a vítima sofreu. Então, assim, tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial, apesar de terem nuances diferentes, elas visam essa constatação de que a criança foi vítima e, com base nela, que de modo rápido e célere seja realizada essa oitiva e, com base nela, seja produzida a prova que se julgar necessária. Uma coisa que é importante acrescentar no âmbito da oitiva da criança e do adolescente é que nesse procedimento a lei estabelece que se a criança for menor de 7 anos de idade ou se tratar de violência sexual, a cautelar de produzir prova antecipadamente, ela é uma regra, ela determina que seja feita desta forma. E, sendo uma cautelar, além desses requisitos que a lei estabelece, deve seguir também os requisitos que o Código de Processo Penal estabelece para que essa medida seja feita. E o Código de Processo Penal estabelece que a medida de produção antecipada de prova é para produzir provas urgentes e relevantes e que seja necessário, adequado e que tenha proporcionalidade. Então, na hora de produzir o depoimento especial em sede de produção antecipada de prova, o Ministério Público, na hora de pedir, ou mesmo a autoridade, o magistrado, na hora de analisar, deve se atentar para essas nuances. Por quê? Às vezes pode acontecer que o depoimento especial não seja necessário, porque já tem prova suficiente de que a criança foi violentada. Exemplo, suponha um caso que está tudo gravado com câmera de vídeo monitoramento. Você já tem toda a prova ali que demonstra que a criança foi vítima de violência sexual e o que foi feito. Há necessidade de colocá-la em audiência, mesmo que seja seguindo os protocolos do depoimento especial para que ela preste um novo depoimento, para que ela reviva aquilo que aconteceu, se já tem prova farta e suficiente. Não há necessidade. Então, no âmbito desses vetores do princípio da proporcionalidade e da relevância e da urgência da prova, você poderia dispensar situações em que já há vasta prova e que se consiga preservar a criança e adolescente de prestar depoimento, porque já tem prova nesse sentido. Então, assim, não queria tomar muito tempo, até porque eu queria elaborar um trabalho mais
qualificado para vocês, uma apresentação, mas não tive muito tempo. Mas a Mariana me convidou e eu queria, mesmo que fosse um pouquinho, poder conhecer, ter contato e participar. E deixar a mensagem no sentido de que a lei é muito importante, é um grande passo na nossa evolução no sentido de buscar proteção para a criança e para o adolescente. Só que ela tem uma distorção muito grande da nossa realidade. Eu já trabalhei em delegacias no Espírito Santo, aqui em Minas Gerais também, acho que segue o mesmo padrão, e a desestrutura é evidente, né? É pouco efetivo, a estrutura é precária, e a lei prevê uma série de mecanismos que não condizem muito bem com o que a gente tem. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que adaptar, né? Adaptar para que, na medida do possível, a gente vá chegando lá, ao que a lei prevê, ao que a lei estabelece. E a lei, na teoria, ela é muito boa. Ela, a meu ver, ela cria um sistema que busca, de fato, preservar a criança e adolescente que são vítimas de violência, e principalmente a violência sexual. Porque eu acho que a violência sexual é uma das violências mais graves que crianças e adolescentes, infelizmente, estão submetidas. E no nosso trabalho diário a gente vê que isso é uma coisa que infelizmente acontece demais. Então, assim, essa atuação no sentido de buscar evitar o sofrimento da criança e do adolescente, porque acho que qualquer pessoa que se coloque no lugar de ter que relembrar um estupro, algo relacionado a uma violência que você presenciou, que você foi vítima, e quando você se coloca que ali você tem uma criança que está relatando esse fato, eu acho que é desumano. Então, assim, a lei ela vem para tentar amenizar essa situação e ela carece hoje de uma realidade que a comporte. Então, a gente tem que tentar, tanto o Ministério Público quanto todos os órgãos, a rede de proteção, os órgãos envolvidos na persecução penal, de forma articulada, porque a lei sempre fez essa articulação que é necessária, tanto com a segurança pública, com a justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, serviços de saúde, essa integração do todo é que vai tornar a lei eficiente. Não adianta um fazer a parte se o outro não estiver fazendo. É necessário integrar de forma articulada para que a lei produza o resultado que a gente quer. Tá bom? Era isso que eu gostaria de falar para vocês, agradeço a atenção e vou deixar agora para a doutora Beatriz poder fazer. Pedir licença para o doutor Juarez, de vez em quando, talvez, por circular um pouquinho, eu passe na frente do senhor, não creia que é um descaso. Senhores, boa noite. Algumas vezes acredito que nós já temos tido a oportunidade de estar juntos. Já estou na comarca faz mais de um ano, já praticamente 1 ano e meio. Já conversei com vocês sobre tema relacionado à construção do universo feminino, né, na nossa sociedade. Mas hoje vim a convite da Mariana, que trabalha conosco, né, já faz um tempinho, para falar com vocês um pouquinho sobre a proteção da criança e do adolescente na seara do depoimento. Eu fiquei lisonjeada com as palavras do Dr. Juarez, uma pessoa com quem convivo há pouco tempo, mas é de fino trato, e os senhores que estão nos bancos das universidades devem, acredito, fomentar em si a ideia de que cultura e manifestação de conhecimento de mundo vai muito além de dominar conteúdos, de ter bom vocabulário. A finesse, a delicadeza no tratamento com o ser humano mostra uma evolução intelectual que às vezes é esquecida. A gente consegue colocar na mente muito conteúdo, mas a gente não pode esquecer que esse conteúdo tem que ser transmitido ao mundo de uma forma que contribua para o crescimento do nosso semelhante. O trato descortês é contrário a isso. E o Dr. Juarez, o tempo todo, uma pessoa de finíssimo trato, então fica um elogio à humanidade desse promotor, que é da última fornada do Ministério Público e com certeza está chegando para contribuir positivamente para a instituição. Senhores, eu vou procurar ser o mais prática possível, porque em termos teóricos a Mariana me adiantou que vocês já estão há alguns dias, né, alguns encontros,
Falando sobre a lei, é uma lei relativamente enxuta e muito autoexplicativa. Então, em síntese, para falar dos termos dela, a gente teria pouco que discutir. Os problemas maiores dela vão ser encontrados no momento da prática. E o Dr. Juarez também já nos ajudou bastante, pincelando aí os principais pontos teóricos dessa lei. Eu vou me dar a liberdade de começar com vocês do começo mesmo, de onde é que surgiu no Brasil a ideia de implementar um jeito diferente de ouvir crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. No Rio Grande do Sul, no finalzinho da década de 1990, lá por volta de 98, 99, eu tive o prazer de ouvir a fala de quem fez isso que eu vou contar. Uma promotora de justiça, a doutora Veleda Dobb, que estava trabalhando num caso prático, um processo em que uma adolescente tinha sofrido violência sexual, não me lembro se do pai, do padrasto, era alguém mais ou menos nessa posição. E manuseando, as peças já produzidas acerca daquilo que teria acontecido, havia ali o relato de que a adolescente contou que foi vítima de violência, a mãe dela sabia disso e o avô da menina também sabia. Ficou sabendo pelo relato da vítima. Quando chegou na hora da audiência, ela, na condição de promotora de justiça, teve a oportunidade de formular as indagações dela e ali tanto a vítima como a mãe da vítima desconstruíram o relato que estava produzido na fase das investigações. Então elas se desmentiram, como se elas tivessem, num determinado momento, sido ouvidas e dito algo inverídico, ou então dito algo que, quando foi para o papel, foi diferente daquilo que elas tinham dito. Quando vocês se formarem e tiverem mais prática na profissão, vocês com certeza vão se deparar por vários casos de pessoas que vão à delegacia, dão um determinado depoimento, depois chegam na audiência e falam que não era nada daquilo, que falaram outra coisa, que colocaram diferente no papel, que assinou sem ler, enfim. Foi esse o resultado na situação. E ela, particularmente, imagino que ela tenha passado por outros casos difíceis como esse na vida, mas naquele ela se sentiu tocada, mais tocada que de costume. E, a princípio, ter inclusive visto a vítima se aproximando do agressor numa situação afetuosa. Então, a cartada que ela deu ali na hora para tentar reconstruir na seara judicial a verdade dos fatos foi fazer uma cariação. Pediu sem convicção de que o magistrado fosse deferir e foi deferido. E se uniram ali na frente do juiz a vítima, a mãe da vítima e o avô. A cariação, para quem, imagino que vocês já tenham estudado, mas é uma oportunidade em que você tem falas conflitantes sobre um determinado evento, que hipoteticamente não é possível ser verdadeiro nas 2 ou 3 versões dadas, e você confronta aquelas pessoas das falas divergentes para tentar verificar no confronto delas qual que é a fala compatível com a verdade. E nessa hora da cariação, o avô, que tinha uma autoridade moral sobre as demais, não coadunou com a mentira e, vendo a postura firme dele de ser leal com a justiça, a vítima e a mãe da vítima se retrataram da retratação, ou seja, nós falamos a verdade antes, mentimos aqui para proteger o agressor e agora nós estamos voltando atrás de novo para reafirmar que houve sim essa violação. Então, senhores, essa promotora de justiça se convenceu de que o trabalho dela seria desempenhado de uma forma mais próxima, de um jeito humanizado de ouvir, de um jeito efetivo para a justiça, se houvesse elementos normativos e teóricos amealhados para estruturar um entendimento melhor da matéria. E no Brasil, se hoje o Dr. Juarez já reportou aos senhores a dificuldade de encontrar doutrina consolidada sobre o tema, imaginem os senhores reportando isso há praticamente 20 anos atrás. Então, essa promotora gaúcha resolveu fazer um curso de pós-graduação e nele dissertar sobre essa matéria e buscou o referencial teórico dela na Argentina. Aqueles que já tiveram oportunidade de visitar o sul do país e outros vizinhos nossos na América do Sul,
vão se lembrar que quando a gente chega nesses locais e vê a quantidade de bibliotecas e bancas, eles sabiam o que eles iam fazer com a estrutura que eles tinham na fase de inquérito, né? Porque, teoricamente, se prevalecia aquilo que já se praticava, o menino ia ser ouvido ali, naquele momento, e depois de novo em juízo, uma segunda vez contrariando as disposições legais. Senhores, em termos práticos, é isso que vocês vão ver. Menor vítima de violência ou testemunha vai ser ouvido numa oportunidade de uma audiência especial. Não necessariamente no curso do processo principal, isso pode se processar durante as investigações. O doutor mencionou a produção antecipada de provas, né, cautelar para as vítimas e os testemunhos menores de 7 anos, ou então as vítimas de violência sexual. E devo dizer aos senhores que quem quer que se apresente como interessado profissionalmente em tratar de qualquer matéria de infância e juventude deve primeiro se despir de preconceitos e de olhares que são tradicionalmente ligados àquilo que a gente espera que seja a prática com adultos. A grande lição que essa lei traz é respeitar. Respeitar o momento daquela pessoa, respeitar a dor dela de ter participado de um fenômeno violento na vida dela, respeitar as dificuldades que ela tem de reviver aquilo, de falar, e respeitar o direito que ela tem de, ainda que ela não contribua com a prova, que naquele mínimo que ela tem externado de que foi violada em sua integridade, que ela tenha proteção integral de todos os órgãos assistenciais públicos e a compreensão da sociedade de que ela deve ser acolhida. Lendo jornais no dia a dia, a gente percebe publicação de vários casos de violência contra menores. Numa cidade do porte de Caratinga ou até menor, é muito difícil passar um caso de uma criança que vivencia essa situação de publicidade e que as pessoas que convivam com ela não saibam que se referem a ela as notícias. Então, a proteção daquela vítima de violência começa num comentário que a gente deixa de fazer, que amplia a divulgação do que aconteceu com aquele menor, expõe a intimidade dele de forma indevida, desnecessária. A gente contribui na medida em que a gente dá àquela pessoa que a gente sabe que foi vitimada um tratamento que não corrobore a situação de degradação a que ela foi exposta. E uma última coisa que eu queria dizer aos senhores é que essa lei nos lembra que o nosso país e o mundo inteiro é palco de uma quantidade imensa de atos contrários à preservação primária dos direitos da criança e do adolescente, mas a gente se esquece que fazemos todos nós parte de uma sociedade em que a violência contra o menor ela é feita muito mais amplamente do que históricos de estupros ou de roubos de adolescentes, ou de alienação parental, ou de violência institucional. Nós somos todos, cada um no seu espaço, perpetuadores de um modelo que tem feito os nossos jovens crescerem pessoas que tiveram muito menos oportunidade do que aquilo que deveria lhes ser dado de desenvolver suas potencialidades. Eu, sinceramente, fico muito mais estarrecida com a notícia de que chega um menor de idade para mim, com 16 anos de idade, envolvido em ato infracional, analfabeto aos 16 anos e matriculado na 6ª série na escola. Isso é comum para quem está numa vara de infância e juventude. E ninguém se choca com isso. A gente se choca quando ouve que alguém foi estuprado. São vários casos terríveis, tenebrosos, mas muito mais numerosos são os dos nossos jovens, que estão completamente abandonados, enquanto nós estamos tocando as nossas vidas sem fazer absolutamente nada por eles. Enquanto os senhores estão aqui na faculdade, adquirindo conhecimentos jurídicos, esses meninos estão frequentando escolas que são, em maioria, parecidas com escolas dos avós
das escolas onde estudam os membros da nossa classe mais abastada. Os meninos vão para uma escola particular e tem aula de programação. O menino vai para a escola pública e tem um caderninho de nota em que se pratica algo que eu acredito, muitas vezes pior em qualidade do que o ensino que era oferecido para minha mãe. Como é que a gente vai querer que esse menino chegue à vida adulta em igualdade de concorrer de alguma forma com o outro que teve uma estrutura de ensino completamente diferente? E nós não fazemos nada. O nosso irmão, primo, que se envolva com o uso de um cigarrinho de maconha, é um rapaz rebelde. O menino da periferia que faz a mesma coisa é um bandido. Ele tem que ser internado. Vocês estão vendo as diferenças? Em alguns poucos exemplos. Mais importante para falar para os senhores do que tudo aquilo que foi dito sobre essa lei, e essa lei é extremamente importante, e ela vai progredir materialmente até ser implementada, é a consciência dos senhores em relação à sensibilidade que tem diante da violência contra um menor. Ela nem sempre é clara, ela nem sempre é aparente, mas ela é maciça no nosso país. O problema educacional no Brasil está tão grave que, a continuar do jeito que está, nós vamos atingir a nossa média de frequência no ensino médio daqui a 200 anos. Os dados que a gente encontra, infelizmente, me falam que o Brasil está muito longe de ser o país do futuro. Não está sendo o país do presente, e se a sociedade não fizer alguma coisa agora, o país do futuro não vai ser, não. Os nossos irmãos de outros países estão nos deixando para trás, envergonhados. E a minha esperança não é que o país mude com o resultado da eleição de outubro. É que os senhores adquiram um nível maior de sensibilidade sobre o que está acontecendo com a geração informação e sejam replicadores de mudanças. Nós não temos que esperar o governo fazer alguma coisa. O governo tem a obrigação dele. E a gente tem um monte de coisas à nossa disposição, inclusive trabalho voluntário, para contribuir para que esses meninos e meninas cheguem à vida adulta com melhores condições de autonomia, liberdade, respeito de direito e contribuição para que a gente tenha um país mais evoluído. De tudo que eu falei, eu acho que isso é o principal que eu queria dizer. Sejam sensíveis, olhem para os lados. O conhecimento dos senhores não tem valia nenhuma se ele não servir para ajudar a sociedade a ser um espaço melhor. Então, meus sinceros cumprimentos pelos estudos dos senhores. Prossigam, nós temos várias coisas em mãos, né, que podem ser bem efetivas. Se precisarem de alguma forma da Justiça de Infância e Juventude, nós estamos à disposição no Fórum da Comarca, Segunda Vara Criminal e de Infância, e estamos dispostos, inclusive, a conversar naquilo que os senhores tiverem de ideia e propósito de contribuir para melhorar as condições de vida dos nossos irmãos, crianças e adolescentes. Cheguei na comarca, implantei um projeto chamado Prodígio, que é um projeto de infraestrutura mesmo, de melhorar aspectos culturais, esportivos de atendimento desses menores, medidas em meio aberto, conseguir que eles tenham acesso a uma escola melhor. Estamos empenhando os 11 municípios nisso, mas nós precisamos de gente que queira contribuir, gente, sociedade constituída. Então, se os senhores quiserem contribuir para o país dos senhores, nós estamos à disposição para conversar, tá bem? Muito obrigada pela atenção dos senhores.